A mensagem chegou às 3 da manhã. Terra, hora padrão. John Morrison já estava acordado. Ele não dormia bem há semanas. Algo estava por vir. Ele podia sentir isso da mesma forma que os velhos soldados sentem as tempestades antes que elas comecem. A sua consola pessoal iluminou-se com o selo dourado do Conselho Galáctico. Máxima prioridade, presença obrigatória, sem atrasos permitidos. John leu a mensagem 2 vezes. Então ele pegou seu comunicador e ligou para Sarah Chan. Ela atendeu no segundo toque. Sua voz estava alerta, não sonolenta. Ela também sentiu isso. O conselho acabou de nos convocar, disse John. Eu sei, recebi a mesma mensagem. Sarah fez uma pausa. Eles estão movendo a frota. Tenho observado os dados do sensor nas últimas 6 horas. 300 navios de guerra se reposicionando em torno do Sistema Sol. João fechou os olhos. 200 anos de paciência. 200 anos provando o valor da humanidade através da bondade, da ajuda, de todos os atos de boa vontade que puderam realizar. E ainda assim, chegou a isso. Quanto tempo temos? Ele perguntou. A sessão começa em 14 horas. Nosso ônibus já está sendo preparado. John se levantou e foi até a janela. Lá fora, a estação diplomática orbitava pacificamente acima de um gigante gasoso no espaço neutro. Estrelas enchiam a escuridão. Em algum lugar lá fora, a Terra esperava. 8.000 milhões de pessoas que confiaram no seu governo para mantê-las seguras. Encontro você na área de transporte em 1 hora, disse John. John, a voz de Sarah carregava um aviso. Eles vão invocar o protocolo de restrições civilizacionais. Vi o projeto de resolução, o desarmamento forçado, a expansão restrita, a supervisão cultural de todos os mundos humanos. Eles querem nos colocar uma coleira. Eu sei o que eles querem. Nenhuma espécie jamais recusou o conselho, nem em 40.000 anos. John sorriu, embora Sarah não pudesse perceber. Então suponho que seremos os primeiros. Ele encerrou a ligação e começou a se vestir. Seu uniforme diplomático parecia mais pesado que o normal. O peso dos mundos pressionou seus ombros. A viagem de ônibus para o Nexus Prime durou 11 horas. John passou a maior parte do tempo revisando arquivos que já havia memorizado. A história do Conselho Galáctico. A ascensão e queda de espécies que desafiaram a sua autoridade. Os desaparecimentos silenciosos de civilizações que se tornaram demasiado poderosas e demasiado rápidas. Sarah trabalhou ao lado dele em silêncio. Seu tablet exibia movimentos da frota, dados econômicos e perfis psicológicos de cada membro do conselho. Ela era a melhor mente estratégica que a humanidade produziu em uma geração. Se alguém conseguiu encontrar uma maneira de superar esta crise, foi ela. Mas até Sarah parecia preocupada. Eles vêm planejando isso há décadas, ela disse finalmente. A movimentação da frota começou há 18 meses. Muito sutil, muito paciente. Eles queriam o laço no lugar antes mesmo de sabermos que ele existia. Eles têm medo de nós, disse John. Eles deveriam estar. Sarah largou o tablet. Em 200 anos, passamos dos sinais de rádio para a tecnologia correspondente. Nenhuma espécie jamais avançou tão rápido. Nós os aterrorizamos. Não fizemos nada além de ajudá-los. O resgate dos Palori, o desastre do Tex-4, os tratados de paz que intermediamos. Não lhes demos razão para nos temer. Sarah balançou a cabeça. É exatamente por isso que eles nos temem. Uma espécie com as nossas capacidades que escolhe a bondade em vez da conquista, eles não entendem isso. Eles acham que é um truque. Eles acham que estamos esperando o momento certo para atacar. John olhou pela janela para as cores rodopiantes do hiperespaço. Então teremos que mostrar a eles que estão errados. E se eles não ouvirem? John não respondeu. Algumas perguntas não tiveram boas respostas. Nexus Prime era o coração da civilização galáctica, um mundo construído do tamanho de uma pequena lua. Serviu como sede do poder do Conselho por 30.000 anos. Navios de 1.000 espécies ocupavam o espaço ao seu redor.
Navios comerciais, cruzadores diplomáticos e escoltas militares formavam uma dança de metal e luz em constante mudança. A nave da Embaixada Humana, Defiant Hope, parece pequena entre eles. Uma embarcação modesta projetada para a diplomacia, não para a guerra. O Conselho insistiu nisso. A humanidade não foi autorizada a trazer navios de guerra para o Nexus Prime. John se perguntou se eles iriam se arrepender dessa regra em breve. A Câmara do Conselho ocupava o centro do Nexus Prime. Era muito além da compreensão humana. Uma cúpula de cristal e metal vivo erguia-se 3 quilômetros acima do piso principal. Galerias esculpidas nas paredes podiam acomodar representantes de todas as espécies conhecidas. Hoje, essas galerias estavam lotadas. A notícia se espalhou. Todos queriam testemunhar a humilhação da humanidade. John caminhou pelo corredor central com Sarah ao lado dele. Milhares de olhos alienígenas os observaram. Alguns curiosos, alguns hostis, alguns com pena. A espécie mais jovem da galáxia prestes a aprender o seu lugar. Os 12 assentos do conselho erguiam-se acima do piso principal em plataformas de pedra polida. Cada assento continha um membro de uma espécie mais antiga. Seres cujas civilizações floresceram quando os humanos ainda viviam em cavernas. Eles olharam para John e Sarah com expressões que variavam do desprezo à fria satisfação. O conselheiro Corveitus Vetrani ocupou o lugar de orador. Sua espécie se assemelhava a humanoides altos e magros, com pele como cobre polido e olhos que suportavam o peso de milênios. Ele liderou o conselho por 300 anos. Ele supervisionou a integração de 17 espécies durante sua gestão. Nenhuma dessas espécies existia mais como civilizações independentes. Embaixador Morrison, disse Corvette. Sua voz foi transportada facilmente pela vasta câmara. Vocês estão perante o Conselho Galáctico para responder pelas violações da ordem estabelecida por sua espécie. João permaneceu imóvel. Ele esperava ameaças, não acusações. Que violações? Ele perguntou calmamente. Corvette gesticulou e exibições holográficas ganharam vida ao redor da câmara. Imagens de navios de guerra humanos, gravações de exercícios militares, especificações técnicas de armas que a humanidade nunca usou com raiva. Sua espécie desenvolveu capacidades militares muito além de sua estação, disse Corvette. Você construiu embarcações capazes de ameaçar espécies mais antigas. Você buscou tecnologias que não foram compartilhadas com você. Você se tornou muito poderoso, muito rapidamente. As imagens mudaram. A história humana se desenrolou com detalhes terríveis. Guerras, explosões nucleares, os campos onde os humanos massacraram a sua própria espécie. Cada momento sombrio preservado e exibido para a galáxia julgar. Esta é a natureza da humanidade, continuou Corvette. Violência, agressão e fome infinita de poder. Você passou 2 séculos fingindo ser civilizado, mas vemos a verdade. Com o tempo, você se tornará uma ameaça para toda a vida nesta galáxia. Murmúrios ecoaram pelas galerias. Muitas espécies concordaram com a cabeça. A evidência parecia contundente. Sarah deu um passo à frente. Posso falar, conselheiro? Os olhos de Corvette se estreitaram. O protocolo exigia que John respondesse, não seu conselheiro. Mas recusar pareceria mesquinho, ele assentiu. Nossa história é violenta, reconheceu Sarah. Nós não negamos isso. Aprendemos a matar antes de aprendermos a curar. Construímos armas antes de construirmos hospitais. Mas, conselheiro, é exatamente por essa história que você deve confiar em nós. O silêncio caiu sobre a câmara. Até Corvette parecia confuso. Sabemos quanto custa a violência, continuou Sarah. Vimos os corpos. Enterramos os mortos. Cada guerra que travamos nos ensinou o preço do ódio. Outras espécies aprenderam a paz através do isolamento ou da conquista. Aprendemos isso através do sofrimento. Essa lição não desaparece. Ela gesticulou e seu próprio display holográfico apareceu. Imagens de trabalhadores. Humanitários retirando sobreviventes das ruínas do mundo natal de Polori. Médicos humanos tratando vítimas de radiação em Tax 4.
Diplomatas humanos sentados durante meses em salas de negociação, construindo pacientemente a paz entre espécies que guerrearam durante séculos. Em 200 anos, a humanidade não pediu nada a este conselho. Sarah disse, nós apenas demos. Compartilhamos nossos avanços médicos livremente. Enviamos nossos filhos para morrer salvando estranhos. Intermediamos tratados de paz que o Conselho abandonou por considerá-los inúteis. Fizemos essas coisas porque elas estavam certas. Não porque esperávamos recompensa. A expressão de Corvette endureceu. Bonito, suas palavras não mudam a ameaça que você representa. O Conselho votou. O protocolo de restrições civilizacionais será imposto à humanidade. Você vai desarmar. Você aceitará a supervisão. Você se submeterá à nossa orientação até que consideremos que você está pronto para a independência. E se recusarmos? Perguntou John, a questão pairou no ar. Em 40.000 anos, nenhuma espécie havia perguntado isso. Corvette sorriu. Não foi um sorriso gentil. Embaixador, você deve saber que as frotas municipais cercaram o seu sistema doméstico. 300 navios de guerra estão prontos para impor a nossa vontade. Suas colônias estão bloqueadas. Suas rotas comerciais estão fechadas. Recuse e a humanidade será pacificada pela força. Exceto, e sua espécie sobreviverá. A escolha parece simples. John olhou para Sarah. Ela encontrou os olhos dele e deu um pequeno aceno de cabeça. Eles haviam se preparado para este momento. Eles esperavam que isso nunca acontecesse, mas a esperança não era uma estratégia e a humanidade aprendeu há muito tempo a preparar-se para o pior enquanto trabalha para o melhor. John avançou para a plataforma de discurso. Seus passos ecoaram no silêncio repentino. Todos os seres na Câmara se inclinaram para a frente, esperando a submissão da humanidade. Conselheiro Corvette, disse John, sua voz era calma e clara. Em nome da Terra e de todas as colônias humanas, devo recusar respeitosamente a sua oferta. A Câmara entrou em erupção. Gritos de descrença misturados com gritos de indignação. Corvette levantou-se da cadeira, sua pele cor de cobre corando de raiva. Você não pode recusar. Nenhuma espécie jamais recusou o conselho. John permaneceu firme contra a tempestade de barulho. Então seremos os primeiros, disse ele. As galerias ficaram em silêncio. Representantes de 1000 espécies olharam para os dois humanos sozinhos contra o poder da civilização galáctica. Duas pequenas figuras, dois seres frágeis de carne e osso. A galáxia assistiu com medo e em algum lugar na escuridão entre as estrelas algo se agitou. Algo que a humanidade construiu em segredo. Algo que mudaria tudo. Mas essa revelação viria mais tarde. Por enquanto, John Morrison e Sarah Chan simplesmente permaneceram de pé. Eles não se curvaram, não se curvaram. Eles olharam para os antigos poderes que governaram a galáxia durante milênios e se recusaram a ter medo. Foi a coisa mais humana que puderam fazer. O caos durou quase 1 hora. Os guardas do conselho moveram-se para cercar John e Sarah, mas Corvette acenou para que recuassem. Matar os embaixadores humanos apenas provaria que a humanidade estava certa. A galáxia estava observando. Quando a ordem finalmente retornou, a Câmara zumbia de tensão. Espécies que antes estavam confortáveis em seus assentos agora se moviam nervosamente. As regras pelas quais viveram durante 40.000 anos acabaram de ser quebradas por dois seres de pele macia de um mundo jovem. Corvette desceu de sua plataforma. Ele se moveu lentamente, cada passo deliberado. Sua pele acobreada havia retornado ao tom normal, mas seus olhos ardiam de fúria fria. Embaixador Morrison, disse ele, parando a 3 metros de John. Eu não acho que você entenda a sua situação. Isto não é uma negociação. O Conselho não negocia com espécies inferiores. John se manteve firme. Com respeito, conselheiro, entendemos. Perfeitamente. Você tem 300 naves ao redor do nosso Sol. Você acredita que isso lhe dá poder sobre nós. Você acredita que não temos escolha a não ser nos submeter. Você não.
Então você deveria ter ouvido com mais atenção quando pedimos permissão para desenvolver nossos próprios impulsos estelares. A voz de John permaneceu calma, quase agradável. Você deveria ter observado mais de perto quando construímos nossas estações de pesquisa. Você deveria ter se perguntado por que uma espécie tão violenta como você afirma nunca é atacada por ninguém. Os olhos de Corvette se estreitaram. O que você está sugerindo? Sarah deu um passo à frente. Ela ficou quieta durante o caos, observando as reações de todas as espécies nas galerias. Agora ela carregava um pequeno dispositivo de dados. Estou sugerindo, disse ela, que os serviços de inteligência do Conselho não são tão meticulosos quanto você acredita. Posso apresentar provas para apoiar a nossa posição? Corvette hesitou, recusar pareceria medo. Concordar poderia expor algo que ele não queria que fosse exposto. Finalmente, ele assentiu. Sarah ativa comeu o dispositivo. Novas exibições holográficas substituíram as imagens de atrocidades humanas. Estes mostraram algo muito diferente. Há 200 anos, a humanidade recebeu o primeiro contato da unidade escoteira Pelori. Sarah começou, ficamos gratos. Estávamos entusiasmados. Acreditávamos ter encontrado amigos entre as estrelas. A exibição mostrava celebrações humanas, multidões aplaudindo nas ruas, cientistas chorando de alegria. Dentro de 10 anos, aprendemos a verdade sobre o Conselho Galáctico. Estudamos as histórias que você compartilhou conosco. Notamos os padrões que você pensava que éramos jovens demais para ver. A tela mudou. Os nomes e as datas das espécies passaram. Dezenas deles. A hegemonia Varakti foi integrada há 38 mil anos. Eles desenvolveram jump drives de forma independente. Eles não existem mais como uma cultura distinta. O coletivo Marathi integrou-se há 22 mil anos após desenvolver armas antimatéria. Agora eles servem como executores dos interesses do Conselho. A República Tessic foi integrada há 4 mil anos por crescer muito rapidamente. Seu mundo natal agora é um museu. Murmúrios se espalharam pelas galerias. Muitas dessas histórias não eram amplamente conhecidas. Todas as espécies que cresceram muito rápido ou se desenvolveram de forma muito independente foram absorvidas, subjugadas ou destruídas, continuou Sarah. O Conselho chama isso de integração. Falam de orientação e proteção, mas o resultado é sempre o mesmo. As culturas únicas desaparecem. Os pensamentos independentes desaparecem. O que resta são servos obedientes que impõem a velha ordem aos outros. A voz de Corvette cortou a câmara. Nós fornecemos estabilidade. Sem o Conselho, a galáxia se despedaçaria em uma guerra sem fim. Talvez, disse Sarah, ou talvez você simplesmente tema qualquer desafio ao seu poder. Não podemos saber porque nunca foi permitida a existência da alternativa. Ela se virou para as galerias e não para o Conselho. A humanidade viu esse padrão há 190 anos. Entendemos que um dia você viria até nós. Tivemos uma escolha. Poderíamos nos submeter agora enquanto ainda estávamos fracos. Poderíamos lutar abertamente e ser esmagados, ou poderíamos encontrar uma terceira via. John moveu-se para ficar ao lado dela. Juntos, eles enfrentaram as espécies reunidas na galáxia. Optamos por esperar, disse John. Optamos por provar nosso valor por meio de ações em vez de palavras. Ajudamos os Pelori quando o filho deles começou a morrer, embora isso nos custasse recursos de que precisávamos desesperadamente. Entramos em zonas de radiação em Tax 4 para salvar pessoas que nunca havíamos conhecido. Intermediamos tratados de paz que os seus próprios diplomatas abandonaram. Fizemos essas coisas porque elas estavam certas, acrescentou Sarah, mas também as fizemos porque esperávamos que você visse. Esperávamos que você entendesse que a humanidade era diferente, que aprendemos com a nossa história violenta, que queríamos ser parceiros, não súditos. Corvette riu. Não foi um som agradável. E ainda assim você está aqui nos desafiando. Você afirma querer a paz, mas recusa a nossa orientação. Você fala de parceria, mas rejeita nossa autoridade. Suas palavras e suas ações não coincidem, embaixador.
John balançou a cabeça lentamente. Conselheira, parceria significa igualdade. Significa respeito mútuo. Significa decisões tomadas em conjunto, e não ordens dadas de cima. O que você oferece não é parceria. É render-se usando uma máscara agradável. Ele se aproximou de Corvette. Os guardas ficaram tensos, mas não se moveram. Servi na última grande guerra da humanidade, disse John calmamente. Vi o que acontece quando um grupo reivindica o direito de governar outro pela força. Enterrei amigos que morreram lutando contra esse tipo de tirania. Fiz um juramento de que nunca deixaria isso acontecer novamente. Encontre palavras de um membro de uma espécie violenta, respondeu Corvette, mas as palavras não mudaram nada. Você não tem frota. Você não tem aliados. Você não tem nada além de orgulho. E o orgulho não impede os navios de guerra. Sarah sorriu. Foi a primeira vez que ela sorriu desde que entrou na câmara. Conselheiro, ela disse, acho que é hora de apresentá-lo a alguém. Ela tocou seu comunicador. Um novo display holográfico apareceu no centro da câmara. Mostrou a ponte de uma estrela moderno, diferente de tudo que o conselho já tinha visto. Linhas elegantes, portas de armas pouco visíveis, tecnologia que não fazia sentido para os analistas, que a estudavam freneticamente nas galerias. Uma mulher estava no centro da ponte. Ela usava o uniforme da Marinha Terrestre Unida, mas a insígnia não era familiar. Sua pele escura brilhava sob a luz suave e seus olhos mantinham a calma constante de alguém que passou a vida inteira tomando decisões impossíveis. Os membros do conselho, disse John, permitam-me apresentar Almirante de Frota Diana Okonkwo, comandante da Força de Contingência da Terra Unida. Corvette olhou para a tela. Não existe tal força. A nossa inteligência teria detectado qualquer formação militar humana. O almirante Okonkwo falou pela primeira vez. Sua voz era baixa, mas transmitida perfeitamente pela câmara. Com respeito, conselheiro, sua inteligência detectou exatamente o que queríamos que detectasse. Você viu nossa frota de defesa pública. Você viu nossas estações de pesquisa e nossos navios comerciais. Você acredita no que lhe mostramos porque confirmou o que você já acreditava sobre nós. Sarah assumiu os controles do display. A imagem se expandiu para mostrar um mapa estelar. Pontos de luz começaram a aparecer. Dezenas deles, depois centenas, depois milhares. Nos últimos 150 anos, explicou Sarah, a humanidade tem construído em espaços que você não observa. Planetas rebeldes, sistemas vazios, zonas escuras entre braços espirais, lugares onde nenhuma espécie viaja porque não há nada que vale a pena ver. Os pontos de luz formaram um padrão, uma rede abrangendo metade da galáxia. 9.000 navios, disse Sarah. Estaleiros que podem produzir mais. Fábricas automatizadas. Redes de sensores que mapearam a posição de cada frota municipal durante mais de um século. Chamamos isso de contingência. O silêncio tomou conta da câmara. Silêncio absoluto e completo. O tipo de silêncio que ocorre quando uma pequena criatura de repente revela dentes muito grandes. A voz de Corvette emergiu pouco mais que um sussurro. Impossível, você é uma espécie jovem. Você não poderia ter construído isso sem que percebêssemos. Somos uma espécie jovem que aprendeu a sobreviver prestando atenção, respondeu John. Observamos você, aprendemos com você e nos preparamos para o dia em que observar e aprender não seria mais suficiente. O almirante Okonkwo falou novamente da sua ponte de comando. Conselheiro, neste momento, os elementos de contingência estão a reposicionar-se por toda a galáxia. Seus 300 navios ao redor de Seul estão agora cercados por 400 dos nossos. Suas forças de bloqueio foram identificadas e alvejadas. Se você der a ordem de ataque, você destruirá a Terra, mas perderá todas as naves que possui e a guerra que se seguirá queimará a galáxia por 1000 anos. Corvette voltou-se para seus colegas membros do Conselho. Eles olharam de volta com expressões que variavam do terror à fúria. As espécies mais velhas nunca enfrentaram esta situação. Seu poder sempre foi absoluto até agora. John levantou as mãos num gesto de paz.
Não queremos guerra, disse ele. Nunca quisemos a guerra. Construímos esta frota na esperança de nunca a utilizarmos. Queríamos estar errados sobre você, conselheiro. Queríamos que o conselho nos visse como parceiros e não como ameaças. Então por que revelá-lo agora? Exigiu Corvette. Por que nos mostrar sua força quando afirma querer a paz? Sarah respondeu a ele, por que você forçou nossa mão? Por que você não nos deu escolha e por que passamos 2 séculos tentando ganhar sua confiança através da gentileza e você respondeu com navios de guerra e ultimatos? Ela caminhou até o centro da câmara e olhou para as galerias. Milhares de espécies a observaram. Muitos deles eram civilizações jovens que enfrentaram ameaças semelhantes do Conselho. Muitos deles se submeteram e se perderam. O que acontece a seguir é sua escolha, disse Sarah. Você pode ordenar que suas frotas ataquem. Você pode iniciar uma guerra que devastará a galáxia. Você pode provar que a humanidade estava certa em temê-lo o tempo todo, ela fez uma pausa. Ou você pode fazer algo que nenhum conselho jamais fez. Você pode admitir que estava errado. Você pode tratar a humanidade como igual. Você pode construir algo novo. Corvette ficou imóvel. O peso de 40.000 anos de história pressionou. O conselho nunca se desculpou. O conselho nunca recuou. O conselho nunca compartilhou o poder com ninguém. Mas o conselho também nunca enfrentou 9.000 navios de guerra e uma espécie que se recusava a ter medo. Esta sessão está suspensa, disse Corvette finalmente. Sua voz era quase inaudível. O conselho deliberará em privado. Ele se virou e caminhou em direção à saída. Suas vestes arrastando-se atrás dele. Os outros membros do conselho o seguiram. Nenhum deles olhou para John ou Sarah. As galerias começaram a esvaziar, mais lentamente. As espécies permaneceram, observando os 2 humanos que abalaram os alicerces da civilização galáctica. Alguns olharam com medo, alguns com ódio. Mas outros olhavam para eles com algo diferente, algo que era raro nesta câmara há milênios. Com esperança, à medida que a multidão diminuía, representantes de várias espécies se aproximaram de John e Sarah silenciosamente. Um embaixador Polori, um delegado comercial de Tessic, um reformista Marati que arriscou tudo para comparecer. Eles não falaram alto. Eles não fizeram grandes gestos. Eles simplesmente se apresentaram e perguntaram se a humanidade estaria disposta a conversar. Sarah olhou para John. Ele assentiu quase imperceptivelmente. O verdadeiro trabalho estava prestes a começar. As deliberações privadas do conselho estenderam-se durante a noite e no dia seguinte. Os guardas fecharam a entrada de seus aposentos. Nenhuma informação escapou. A galáxia esperou. John e Sarah não esperaram. Eles tinham muito trabalho a fazer. O navio Embaixada Humana Defiant Hope tinha uma pequena sala de conferências projetada para reuniões diplomáticas silenciosas. Ao final do primeiro dia, estava lotado com representantes de 40 espécies diferentes. No segundo dia, esse número dobrou. Eles vieram em segredo. A maioria utiliza túneis de manutenção ou corredores de serviço para evitar ser visto. Os olhos do conselho estavam por toda parte voltados para o Nexus Prime e ser pego em um encontro com a humanidade poderia significar o fim de suas carreiras. Alguns podem enfrentar coisas piores, mas vieram mesmo assim. Sarah organizou as reuniões com cuidadosa precisão. Ela agrupou as espécies por região, por interesses comuns, por queixas comuns. Ela garantiu que antigos inimigos não acabassem na mesma sala sem aviso prévio. Ela fazia anotações sobre tudo e não esquecia nada. John fez o que fez de melhor. Ele falou. Ele ouviu. Ele fez as pessoas se sentirem ouvidas. A delegação Polori chegou primeiro. A embaixadora era uma mulher idosa cuja pele pálida mostrava marcas de exposição à radiação. Ela era uma criança quando a humanidade resgatou seu povo de seu filho moribundo. Minha avó me contou histórias sobre aquele dia, ela disse. As naves humanas apareceram sem aviso prévio. Seu povo entrou em zonas que os matariam em minutos para levar nossos filhos para um local seguro. Você não pediu nada em troca. João balançou a cabeça.
Pedimos algo. Pedimos a chance de provar que podíamos confiar em nós. Esperamos que, se um número suficiente de espécies visse o que a humanidade poderia ser, o Conselho também pudesse ver. E agora? Agora precisamos de mais do que esperança. Precisamos de amigos que estejam dispostos a ficar conosco. O embaixador Polori sorriu. Era um sorriso cansado, mas genuíno. O meu povo tem uma dívida com a humanidade que nunca poderemos pagar. Você salvou nossos filhos. Você nos deu um futuro. Aconteça o que acontecer a seguir, os Polori estarão com você. Conversas semelhantes repetidas ao longo do dia. Os Tessak, uma espécie jovem que enfrenta a sua própria pressão de integração, ofereceram o seu apoio em troca de proteção. Os reformistas Marathi que lutaram contra as políticas brutais do seu próprio governo durante gerações viram na humanidade uma oportunidade de finalmente mudar o seu mundo. Nem todo mundo era amigável. Algumas espécies vieram para ameaçar ou espionar. Um ministro do comércio de Vetirani alertou John que o desafio da humanidade só pioraria as coisas. Um oficial militar Kralis exigiu saber a localização dos estaleiros de contingência. Sarah lidou com esses encontros com uma educação gélida. Ela não revelou nada e gravou tudo. No terceiro dia, as reuniões foram além de simples alianças. Os representantes começaram a partilhar informações, posições da frota, padrões de votação do Conselho, acordos secretos que tinham vinculado espécies menores durante milênios. A imagem que surgiu foi preocupante, mas não surpreendente. O Conselho manteve o poder através do medo e da divisão. Eles mantiveram as espécies mais jovens lutando entre si para que nunca se unissem contra os mais velhos. Eles controlavam a tecnologia cuidadosamente, garantindo que nenhuma civilização pudesse alcançá-los. Usaram a pressão econômica para esmagar a descida antes que esta se pudesse espalhar, mas fissuras já se formavam há séculos. As espécies mais velhas tornaram-se complacentes. Eles acreditavam que seu poder era permanente. Eles nunca esperaram que uma espécie jovem percebesse seus jogos. Sarah reuniu os dados em uma imagem estratégica. Ela identificou quais espécies provavelmente apoiariam a humanidade, quais se oporiam a ela e quais poderiam ser convencidas a permanecerem neutras. Os números foram encorajadores. Se conseguirmos manter a coligação unida, disse ela a John na terceira noite, representaremos quase um terço da produção econômica da galáxia. O Conselho não pode ignorar isso. Eles ainda podem escolher a guerra, respondeu John. Ele olhou pela janela para as luzes do Nexus Prime. Corvato construiu toda a sua carreira com base no princípio de que a autoridade do Conselho não pode ser questionada. Recuar agora destruiria tudo em que ele acredita. Então precisamos dar-lhe uma saída que lhe permita salvar a face. Você tem um? Sarah ficou quieta por um longo momento. Estou trabalhando nisso. A convocação veio no quarto dia. O conselheiro Corvat solicitou uma reunião privada com os embaixadores humanos. Sem ajudas, sem guardas, sem dispositivos de gravação, apenas os três. John e Sarah caminharam lado a lado até a sala de reuniões. Eles discutiram o que poderia acontecer. Tinham se preparado para ameaças, para subornos, para ataques desesperados de última hora. Eles não tinham certeza do que esperar. Corvat esperou sozinho. Ele parecia mais velho do que há 4 dias. O brilho acobreado de sua pele havia desbotado para um bronze opaco. Seus olhos mostravam exaustão em vez de arrogância. Sente-se, disse ele, apontando para cadeiras em frente à sua. Eles se sentaram. Por um longo momento, Corvat simplesmente olhou para eles. Seu olhar passou do rosto envelhecido de John para os olhos penetrantes de Sarah e vice-versa. Ele parecia estar procurando por algo. O conselho está fraturado, disse ele finalmente. Alguns querem a guerra independentemente do custo. Eles acreditam que a humanidade deve ser destruída antes que você fique mais forte. Outros querem negociar. Eles veem os números e entendem que a vitória não é mais certa. Alguns preferem fugir para galáxias distantes em vez de enfrentar uma mudança na ordem. E você? John perguntou. A risada de Corvat foi amarga.
Passei 300 anos mantendo a ordem que meus ancestrais construíram. Fiz coisas das quais não me orgulho porque acredito que eram necessárias. Disse a mim mesmo que os métodos do Conselho, por mais duros que fossem, preservavam a paz e a estabilidade. Ele se inclinou para a frente. Você me forçou a questionar essa crença. A coligação que estão a construir deveria ter sido impossível. Essas espécies se odeiam. Eles guerrearam por milênios. E ainda assim eles estão deixando de lado seus conflitos para ficarem com você. Por quê? Sarah respondeu-lhe. Porque lhes oferecemos algo que o Conselho nunca ofereceu. Respeito. Um assento à mesa. A promessa de que suas vozes seriam ouvidas e não ignoradas. Lindas palavras, senhorita. Mas como você pretende cumprir essa promessa? Você é uma espécie entre milhares. Você não pode proteger todos. Não pretendemos proteger a todos, disse John. Pretendemos criar um sistema onde todos protejam uns aos outros. Defesa mútua, responsabilidade partilhada, decisões tomadas por consenso e não por decreto. Corvat balançou a cabeça lentamente. Você não entende o que está propondo. A galáxia não está pronta para a democracia. Os velhos ódios são muito profundos. No momento em que você remover a autoridade do Conselho, 1000 guerras irão eclodir. Talvez, disse Sarah, ou talvez as guerras só continuem porque sua autoridade força as espécies a entrar em conflito. Licenciatura talvez se tivessem uma voz genuína no seu próprio futuro, escolhessem de forma diferente. Você joga com bilhões de vidas. Você também. Cada vez que você impõe integração a uma espécie, você aposta que seu julgamento é melhor que o deles. Cada vez que você suprime uma civilização em ascensão, você aposta que ela teria sido uma ameaça. Você tem apostado na galáxia há 40.000 anos, conselheiro. Você simplesmente nunca teve que enfrentar as consequências de perder. Corvat ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele falou novamente, sua voz estava mais baixa. O que você realmente quer? Não os discursos que proferiu na Câmara. O que a humanidade realmente quer com isso? John considerou a questão cuidadosamente. Este foi o momento que importou. A resposta errada acabaria com qualquer esperança de paz. A resposta certa pode salvar milhões de vidas. Queremos um lugar à mesa, disse ele finalmente, não como suplicantes implorando por migalhas, não como pessoas conquistadas que aceitam supervisão, como iguais com voz ativa nas decisões que nos afetam. E a frota que revelaste, os 9.000 navios escondidos na escuridão, permanecem onde estão, não como uma ameaça para ti, como uma garantia de que ninguém, nem o Conselho, nem ninguém mais pode impor a sua vontade às espécies que escolhem a paz. Corvat estudou o rosto de John. Você usaria seu poder militar para proteger os outros em vez de conquistá-los? É exatamente isso que pretendemos. Por que eu deveria acreditar em você? A vossa própria história mostra o que a humanidade faz com o poder, as guerras. Os impérios, as atrocidades. John assentiu lentamente. Você está certo, nossa história é sangrenta. Fizemos coisas terríveis, mas também aprendemos com elas. Todo império que construímos acabou caindo, e cada vez que caiu, nos perguntamos por quê? Estudamos nossos erros. Tentamos fazer melhor. Ele se inclinou para a frente. Conselheiro, a maior força da humanidade não é o nosso poder militar ou a nossa tecnologia. É a nossa capacidade de mudar, de olhar para nós mesmos com honestidade e admitir quando erramos, de construir algo novo a partir das cinzas do que falhou. O Conselho nunca admitiu estar errado, disse Corvat calmamente. Em 40.000 anos, nunca pedimos desculpas, nunca recuamos, nunca partilhamos o poder. Então talvez seja hora de tentar algo novo. Corvat levantou-se e foi até a janela. As luzes do Nexus Prime se estendiam abaixo dele, bilhões de seres cuidando de suas vidas, sem saber que o futuro da civilização estava sendo decidido em uma pequena sala acima deles. Se eu concordar com o que você propõe, disse ele sem se virar, muitos dos meus colegas verão isso como uma traição. As espécies mais antigas governaram durante tanto tempo que não conseguem imaginar outra maneira.
Alguns lutarão para preservar a velha ordem, custe o que custar. Sarah juntou-se a ele na janela, e outros verão isso como o começo de algo melhor. Mudar é sempre difícil, mas também é necessário. Corvad virou-se para encará-la. Seus olhos continham algo que poderia ser medo ou esperança. Diga-me honestamente, ou ele disse, você acredita que isso pode funcionar? Uma galáxia onde todas as espécies são iguais, onde as decisões são tomadas em conjunto e não impostas de cima. Sarah encontrou seu olhar sem vacilar. Acredito que é a única coisa que vale a pena tentar, disse ela. A velha ordem está quebrando, quer você a aceite ou não. A questão é se você rompe com isso ou se deixa que isso quebre. Corvat ficou em silêncio por um longo tempo. As luzes da estação brilhavam ao redor deles. Em algum lugar lá fora, frotas esperavam na escuridão. Bilhões de pessoas prenderam a respiração. Finalmente, Corvat assentiu. Muito bem, ele disse. Vamos tentar algo novo. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da longa carreira de John Morrison. Corvat concordou em considerar a reforma, mas concordar em privado e agir em público eram coisas muito diferentes. O conselho permaneceu dividido. As espécies mais antigas lutaram amargamente por cada detalhe. Sarah coordenou a crescente coalizão a partir das salas de conferências apertadas e desafiadoras. O que começou com 40 espécies cresceu para mais de 100. Representar e visiam e vinham a qualquer hora. Mensagens chegavam constantemente de toda a galáxia. O âmbito da operação sobrecarregou o pequeno pessoal diplomático humano. John passava seu tempo em reuniões. Reuniões intermináveis. Ele se reuniu com membros do conselho que queriam negociar. Ele se encontrou com líderes militares que ameaçaram guerra. Encontrou-se com ministros econômicos que sugeriram acordos comerciais e embaixadores que sussurraram avisos. Cada conversa era um teste. Cada palavra importava. No quinto dia, o domínio Kralis anunciou formalmente a sua oposição a qualquer reforma. Suas frotas começaram a se mover em direção a posições próximas ao espaço humano. A notícia enviou ondas de medo através da coligação. Eles estão blefando, disse Sarah, estudando os movimentos da frota em nosso display tático. Os Kralis têm tudo a perder se a autoridade do Conselho entrar em colapso. Eles mantiveram suas castas de escravos por 10.000 anos sob a proteção do Conselho. A reforma ameaça toda a sua ordem social. Blefando ou não, seus navios são reais, respondeu John. Se atacarem enquanto o Conselho ainda estiver dividido, a coligação poderá fracturar-se. Depois precisamos de lhes mostrar que a coligação não se fracturará. Sarah contatou o almirante Okonkwo. Em poucas horas, naves de contingência que estavam escondidas no espaço escuro começaram a revelar-se ao longo da fronteira Kralis. Não atacando, não ameaçando, simplesmente aparecendo onde antes eram invisíveis. A mensagem era clara. A humanidade viu tudo. A humanidade estava em toda parte. E a humanidade não estava mais sozinha. As frotas Kralis pararam o seu avanço. O embaixador solicitou uma reunião urgente. John a conheceu em uma sala de conferências neutra. O almirante Zed do domínio Kralis era um ser enorme coberto por placas blindadas. Sua espécie evoluiu como predadora de ponta e sua civilização refletia essa herança. Eles respeitavam apenas a força. Você cometeu um erro, humano, ela disse. Sua voz ressoou como um trovão distante. Os Kralis não temem a sua frota oculta. Esmagamos espécies muito mais poderosas que a sua. Não duvido, disse John calmamente. Sua história militar é impressionante. As campanhas contra a Confederação Velik, a conquista dos mundos Ardenti, a subjugação dos Marathi antes que o Conselho os recrutasse como executores. Os olhos do almirante Zed se estreitaram. Os humanos não deveriam saber sobre a conquista Marathi. Essa história foi classificada por milênios. A questão, continuou John, é se queremos adicionar outra entrada a essa lista, outra guerra, outra espécie conquistada, mais 1000 anos de ocupação e resistência. Você acha que poderia resistir a nós? João balançou a cabeça. Acho que a resistência não é o ponto.
Os Ardenti resistiram durante 3 séculos. O Velik resistiu por quase 500 anos. Você acabou vencendo, mas o que você ganhou? Mundos destruídos, assuntos amargos, rebeliões sem fim que esgotam os seus recursos e envenenam a sua cultura. Ele se inclinou para a frente. Almirante, o domínio Kralis está morrendo. Não de ameaças externas, mas de podridão interna. Suas castas de escravos superam suas castas de guerreiros em 10-1. A sua economia depende do trabalho forçado que se torna menos eficiente a cada século. Os vossos jovens sonham com a fuga e não com a conquista. Você não está mais se expandindo. Você mal está se segurando. As placas do Almirante Zete se moveram no que poderia ter sido surpresa ou raiva. Como você sabe disso? Observamos, ouvimos, aprendemos. A voz de John suavizou-se. Também nos lembramos. A humanidade também construiu impérios. Conquistamos, escravizamos e dissemos a nós mesmos que era nosso direito. E cada vez que o império entrava em colapso, os escravos se revoltavam. Os povos conquistados se levantaram. Aprendemos que a conquista cria inimigos, não súditos. O que você gostaria que fizéssemos? Liberar nossos elencos? Assistir ao colapso da nossa civilização? Gostaria que você considerasse uma alternativa. A coligação que estamos a construir oferece algo que o município nunca teve. Parcerias econômicas que beneficiam ambas as partes. Compartilhamento de tecnologia que reúne todas as espécies. Um caminho para a transição que não requer uma revolução repentina. John levantou-se e caminhou até a janela. As estrelas além eram frias e distantes. Seu guerreiro lançou medos perdendo seu poder. Eu entendo isso, mas considero que eles poderiam ganhar em vez disso. Uma galáxia onde os Kralis são respeitados como parceiros e não temidos como conquistadores. Um futuro onde seus filhos herdarão algo diferente de uma guerra sem fim. O Almirante Zete ficou em silêncio por um longo momento. Sua forma maciça permaneceu imóvel, mas John podia sentir os cálculos passando por sua mente. A lógica fria de um estrategista militar que avalia custos e benefícios. Você nos pede para confiar em você, ela disse finalmente. Por que deveríamos? A humanidade é jovem e não testada. Suas promessas não significam nada. Nossas ações significam algo. Salvamos os Palori quando isso nos custou caro. Entramos em zonas de radiação em TACs 4 quando não tínhamos nada a ganhar. Passamos 200 anos provando nosso valor por meio de ações, não de palavras. E sua frota oculta, seus 9.000 navios, isso também são feitos, John assentiu. Sim. Eles estão. Construímos aquela frota porque sabíamos que esse dia chegaria. Porque sabíamos que eventualmente alguém tentaria nos destruir simplesmente por sermos diferentes. Mas nunca utilizamos essa frota para conquistas. Nunca atacamos ninguém que não nos atacasse primeiro. Ele se virou para encará-la diretamente. Almirante, a humanidade está oferecendo aos Kralis algo sem precedentes, uma aliança genuína com uma espécie que tem o poder de desafiá-lo, mas que escolhe a parceria. Você pode recusar. Você pode retornar à sua frota e se preparar para a guerra. Mas acho que você sabe como essa guerra terminaria. A Almirante Zete levantou-se de seu assento. Sua forma blindada elevava-se sobre John, mas ele não vacilou. Levarei sua proposta ao meu governo, disse ela, não faço promessas. Mas garantirei que eles ouçam suas palavras com precisão. Ela parou na porta. Você é uma espécie humana estranha. Você tem poder, mas não o usa. Você tem inimigos, mas oferece-lhes amizade. Eu não entendo você, John sorriu levemente. Nem nós na maioria das vezes, mas continuamos tentando ser melhores do que éramos. Isso é tudo que qualquer espécie pode fazer. Depois que o Almirante Zete partiu, Sarah chegou com um tablet de dados. Seu rosto mostrava um otimismo cauteloso. Os reformistas Marathi deram o seu passo, disse ela. Eles pediram um voto de desconfiança na sua atual liderança. Se vencerem, o coletivo Marathi se juntará à coalizão. Essa é a quarta espécie mais velha a renunciar.
Como os outros estão respondendo? Os Vetrani ainda apoiam o Corvette, mas ele os está levando a um acordo. Os Ash e Tari declararam neutralidade. Os outros estão observando para ver em que direção o vento sopra. John afundou em uma cadeira. A exaustão o atingiu. Ele mal dormia há uma semana. Na verdade estamos ganhando, ele disse calmamente. Nunca pensei que veria isso. Sarah sentou-se ao lado dele. Ainda não terminamos. A sessão do conselho se reúne amanhã. Tudo depende do que o Corvette diz. Você confia nele? Sarah considerou a questão cuidadosamente. Confio que ele ama o seu povo e quer o melhor para eles. Acredito que ele seja inteligente o suficiente para ver que a velha ordem está acabando, quer ele apoie ou não. Acredito que ele preferiria ser lembrado como um reformador do que como o último defensor de um sistema moribundo. Isso não é o mesmo que confiar nele. Não, não é, mas é o suficiente para trabalhar. João fechou os olhos. O amanhã determinaria o futuro da civilização humana. O amanhã moldaria a galáxia nos próximos milênios. Ele deveria estar se preparando. Ele deveria estar revisando a estratégia e praticando discursos. Em vez disso, ele sentou-se em silêncio com seu colega e amigo mais próximo. Eles fizeram tudo o que podiam. O resto estava além de seu controle. Sarah, ele disse finalmente, aconteça o que acontecer amanhã, quero que você saiba que eu não teria conseguido sem você. Você foi o melhor parceiro que eu poderia ter pedido. Sarah sorriu. Era uma expressão rara em seu rosto normalmente sério. Não fique sentimental comigo, John. Temos trabalho a fazer. Eu sei, só obrigado. Ela estendeu a mão e apertou o seu aí brevemente. Agradeça-me quando vencermos. Por enquanto, durma um pouco. Amanhã mudaremos a galáxia. John assentiu e se dirigiu para seus aposentos. O sono veio devagar, mas veio. Nos seus sonhos, ele via estrelas, milhões delas. Cada um mundo um povo, cada povo uma história à espera de ser escrita. Amanhã, a humanidade ajudaria a escrever um novo capítulo. A Câmara do Conselho ficou em silêncio quando John e Sarah entraram. As galerias estavam ainda mais lotadas do que antes. A notícia se espalhou por toda a galáxia. Todas as espécies com interesse no resultado enviaram representantes. Alguns viajaram dias para chegar a tempo. Este foi o momento que definiria a próxima era da civilização galáctica. O conselheiro Corvat estava na plataforma do orador. Ele parecia diferente de alguma forma. A arrogância que marcará sua postura há uma semana havia desaparecido. Em seu lugar havia algo mais difícil de definir, talvez a resignação ou a aceitação. Ele esperou até que John e Sarah se posicionassem no chão. Então ele levantou a mão para chamar a atenção. A Câmara, já silenciosa, ficou absolutamente silenciosa. Cidadãos da galáxia, começou Corvat. Sua voz foi levada a todos os cantos do vasto espaço. Reunimos-nos hoje num ponto de viragem na nossa história partilhada. Os acontecimentos da semana passada forçaram-nos a confrontar verdades que há muito evitávamos. Ele fez uma pausa para se recompor. O Conselho Galáctico serviu como guardião da civilização durante 40.000 anos. Nesse tempo, evitamos inúmeras guerras. Orientamos o desenvolvimento de milhares de espécies. Mantivemos a paz e a estabilidade através das estrelas. Vários representantes de espécies mais antigas assentiram em aprovação. Este era um território familiar, o discurso padrão sobre a virtude do Conselho. Mas as palavras seguintes de Corvat mudaram tudo. Também cometemos erros terríveis. Em nome da estabilidade, suprimimos espécies que não representam uma ameaça real. Em nome da paz, impusemos ordens que serviam os nossos interesses e não o bem comum. Em nome da orientação, negamos às civilizações mais jovens o direito de escolherem os seus próprios caminhos. O gás ecoou pelas galerias. Os membros do conselho moviam-se inquietos em seus assentos. Este não era o discurso que eles esperavam. Corvat continuou. Os humanos nos mostraram algo que não queríamos ver.
Eles ergueram um espelho para nossa história e nos forçaram a olhar para o que nos tornamos. Um conselho que afirma servir a galáxia, mas que na verdade serve apenas a si mesmo. Uma estrutura de poder construída com base no medo e não no respeito. Ele se virou para encarar diretamente seus colegas membros do conselho. Passei 300 anos defendendo esse sistema. Fiz coisas que acredito serem necessárias para um bem maior, mas não posso mais fingir que a necessidade desculpa a injustiça. Não posso mais afirmar que nossos métodos eram o único caminho. Os representantes Kralis levantaram-se abruptamente. Isso é traição. Você fala contra a mesma instituição que jurou defender. Korvat encontrou seu olhar calmamente. Falo a verdade, algo que tem sido raro nesta Câmara há demasiado tempo. Ele se voltou para a Assembleia. O protocolo de restrições civilizacionais contra a humanidade é aqui retirado. O Conselho não imporá restrições a uma espécie que não fez nada de errado. Não os puniremos pelos nossos próprios medos. A Câmara irrompeu, gritos de aprovação misturados com gritos de indignação. Os guardas do Conselho moveram-se para manter a ordem. John e Sarah ficaram imóveis, observando o caos se desenrolar ao seu redor. Quando o barulho finalmente cessou, Korvat ergueu a mão mais uma vez. Mas isto é apenas o começo. Os humanos propuseram algo muito mais significativo do que a sua própria liberdade. Eles propuseram uma reforma da própria governação galáctica. Ele gesticulou para que uma tela holográfica aparecesse, mostrando os detalhes da proposta que Sarah havia passado semanas desenvolvendo. Um cume de todas as espécies, mais velhos e mais jovens juntos. Vozes iguais na elaboração de novas leis para uma nova era. O Conselho permaneceria como uma voz entre muitas, e não como a única autoridade. As decisões seriam MAD por consenso e não por decreto. O ministro do Comércio de Vitrani levantou-se. Isso é uma loucura. As espécies mais jovens não estão preparadas para esta responsabilidade. Eles se destruirão sem a nossa orientação. João deu um passo à frente. Já era hora. Com todo respeito, disse ele, estamos nos destruindo muito bem sem a sua ajuda. A humanidade travou 1000 guerras antes de conhecermos uma espécie alienígena. Construímos armas que poderiam acabar com toda a nossa civilização. Chegamos à beira da extinção mais de uma vez. Ele olhou ao redor da câmara. Milhares de olhos observaram. Mas nós sobrevivemos. Nós aprendemos. Nós crescemos. Não porque alguém nos forçou, mas porque escolhemos. Porque a dor dos nossos erros nos ensinou lições que nenhuma autoridade externa poderia impor. Sarah juntou-se a ele. Cada espécie nesta câmara tem uma história semelhante. Os Polori aprenderam a cooperar através da fome. O Tessic desenvolveu a democracia após séculos de tirania. Até as espécies mais antigas surgiram da violência e do caos. O crescimento requer luta. Requer a liberdade de falhar e a oportunidade de tentar novamente. Ela enfrentou as galerias e não o conselho. Os humanos não estão pedindo para substituir a autoridade do conselho pela nossa. Estamos pedindo algo mais simples. Pedimos que todas as espécies tenham voz para participar na construção de um futuro que pertence a todos, não apenas aos poderosos. A imagem do almirante Okonkwo apareceu no display central. Ela estava monitorando a seção de sua nau capitânia. E para garantir que esta transição aconteça de forma pacífica, disse ela, a frota de contingência será reposicionada, não como uma ameaça ao Conselho, mas como proteção para qualquer espécie que enfrente agressões durante o processo de reforma. John assentiu. Construímos esses navios para nos proteger. Preferimos usá-los para proteger os outros. Qualquer espécie que se junte à nova aliança terá a garantia de defesa da humanidade, não de governo, não de supervisão. Simplesmente proteção contra aqueles que usariam a força para impedir mudanças. A Câmara estava silenciosa agora. Os representantes estavam a processar o que tinham ouvido, uma reestruturação completa da civilização galáctica, o fim de 40.000 anos de domínio do Conselho, o início de algo inteiramente novo. Corvet falou novamente, o Conselho votará esta proposta. Cada espécie membro decidirá por si se apoia ou se opõe à reforma.
Mas quero ser claro sobre minha própria posição. Ele desceu da plataforma do orador e caminhou até onde John e Sarah estavam. Então ele fez algo que nenhum membro do conselho havia feito na história registrada. Ele se curvou para eles. Em nome do povo Veterani, peço desculpas pelos danos que causamos. E prometo nosso apoio a uma nova ordem construída com base no respeito e não no medo. O silêncio que se seguiu pareceu durar para sempre. Então, lentamente, outros membros do conselho começaram a se mover. A representante da Shintari desceu de sua plataforma e fez uma reverência. O líder reformista Marathi, recém-eleito após o voto de censura, juntou-se a eles. Um por um, representantes de espécies que haviam sofrido sob o domínio do conselho durante milênios se apresentaram, nem todos. A delegação Krali saiu furiosa. Várias outras espécies mais antigas se seguiram. A votação seria controversa e a reforma enfrentaria oposição feroz. Mas a maré havia mudado. A votação foi aprovada por pouco, controversa e com argumentos amargos que duraram horas. Mas passou. Um ano depois, a primeira Assembleia Galáctica reuniu-se num mundo que tinha sido escolhido especificamente porque nenhuma espécie alguma vez o tinha reivindicado. Representantes de 300 civilizações reuniram-se para elaborar novas leis para uma nova era. John Morrison ficou no fundo da Câmara observando os procedimentos. Ele estava tecnicamente aposentado agora. Os diplomatas mais jovens assumiram o interminável trabalho de negociação e compromisso. Mas ele foi convidado a observar, uma cortesia ao homem que começou tudo dizendo não. Sarah o encontrou lá quando a sessão terminou para o almoço. Você parece pensativo, ela disse. Estou assistindo a história ser feito. É muito para processar. Sarah assentiu. Eles observaram os delegados saindo juntos. Pelori Antecid caminhou lado a lado com Vitrani e a Shantari. Espécies que eram inimigas há milênios estavam aprendendo a trabalhar juntas. Você acha que isso vai durar? John perguntou. Honestamente, não sei. Temos vindo a construir civilizações e a destruí-las. Há milhares de anos. Talvez este também falhe. Talvez os antigos poderes encontrem uma forma de se reafirmarem. Talvez a própria humanidade seja corrompida pelo nosso novo papel. Ela fez uma pausa. Mas fizemos com que eles tentassem. Pela primeira vez em 40.000 anos, a galáxia está tentando algo novo. Isso vale o que vier a seguir. João sorriu. Foi a mesma coisa que ele disse a si mesmo durante as noites mais sombrias da crise. Algumas coisas valiam a pena tentar, mesmo que falhassem. O almirante Oconvo manda lembranças, disse Sarah. As patrulhas de fronteira estão indo bem. 3 incidentes no mês passado em que a frota dissuadiu a agressão contra espécies menores. Nenhum tiro foi disparado, a ameaça por si só foi suficiente. Bom, é assim que deve funcionar. Poder que nunca precisa ser usado porque todos sabem que ele existe. Eles caminharam juntos em direção ao deck de observação. O mundo abaixo deles era lindo, jovem e verde, intocado pela guerra ou pela exploração, um símbolo do que a galáxia poderia se tornar. O que você fará agora? Sarah perguntou. João encolheu os ombros. Descanse, leia. Talvez escreva um livro sobre tudo isso. E você? A Assembleia precisa de conselheiros estratégicos. Alguém precisa garantir que o novo sistema realmente funcione. Nunca fui bom em descansar. João riu. Foi a primeira vez que ele riu de verdade e por mais tempo do que conseguia se lembrar. A galáxia tem sorte de ter você, Sarah Chan. É uma sorte termos nós dois, toda a humanidade, na verdade. Eles ficaram em um silêncio confortável, observando as estrelas surgirem enquanto o mundo se aproximava da noite. Em algum lugar lá fora, a frota de contingência patrulhava a escuridão. Em algum lugar, espécies jovens davam os primeiros passos em direção às estrelas. Em algum lugar, velhos ódios cediam lentamente lugar a novas possibilidades. Num mundo distante, no limite do espaço conhecido, uma criança olhou para o céu noturno. Seus pais estavam ao lado dela, apontando para as estrelas. Aquele ali, disseram os pais. É daí que vêm os humanos.
Foram eles que se opuseram ao conselho? Sim, 2 deles, um homem e uma mulher. Eles se recusaram a se curvar e a galáxia mudou para sempre. A criança considerou isso. Eles eram muito fortes? Eles eram, mas não da maneira que você imagina. Eles eram fortes porque acreditavam em algo mais do que eles mesmos. Por que escolheram proteger os outros em vez de conquistá-los? É por isso que todo mundo fala sobre eles? Os pais sorriram e puxaram a criança para perto. É exatamente por isso que eles tinham o poder de governar a galáxia. Eles escolheram libertá-lo. As estrelas brilhavam acima deles, frias e distantes, mas de alguma forma mais quentes do que antes. A galáxia que assistia com medo agora assistia com outra coisa, esperança em algum lugar em uma sala silenciosa em um mundo que já havia sido o centro do poder absoluto. Um velho diplomata leu a notícia de outra resolução pacífica. Outra crise evitada através da negociação e não da força. Outro pequeno passo em direção ao futuro pelo qual ele lutou. John Morrison sorriu e desligou o console. A galáxia enfrentaria novos desafios, novas ameaças surgiriam. Novos conflitos testariam a frágil paz que construíram, mas por enquanto foi suficiente. Eles mostraram à galáxia o que a humanidade poderia ser. O resto cabia a todos os outros.